minutos para a gente começar. Aqui a gente é pontual, tá? Nepô, você vai ter 20 minutos. Na hora que eu passar a palavra para você, que eu falo 1 minuto só. 8:01 eu passo, 9:01 eu passo para você. Você tem 20 minutinhos, aí deixa aí uns 9, 10 minutinhos para a gente debater no final, que é o ideal para gerar exatamente esse pensamento aqui, né, disruptivo, tudo mais inovador. Ainda mais que você é um cara que dá aula sobre construção de inovação desde a largada. Então, aí, se você puder ficar mais uns minutos e a galera tiver ainda com perguntas, debatendo, eu deixo correr um pouco mais, entendeu? Até aí no máximo aí umas 15 para as 10. A gente estoura 15 minutinhos no pós-comunidade. E aí tem o pré-comunidade aqui, que é o esquenta, e tem o pós-comunidade. Quando a comunidade está pegando fogo, a gente deixa correr, porque a turma está interessada, o debate está rico, a gente deixa correr um pouco, se você puder ficar também mais uns minutinhos com a gente. Essa é a comunidade. Essa comunidade aí tem em torno de umas 3.000 pessoas, tá, né, pô? Vários conectados. Pô, tem um grupo aqui da galera de São Paulo, de CIOs de São Paulo, tem um grupo da galera de CIOs do Rio, tem a comunidade propriamente dita. Às vezes eu também boto lá no LinkedIn, aí a gente amplia um pouquinho mais, os horizontes, comunidade lá do Brasil Export, tá, os conselheiros. Tem várias comunidades que eu conecto e tento trazer para cá para a gente enriquecer aqui o debate, tudo mais, 9 horas em ponto. Pessoal, respeitando a nossa pontualidade tradicional, hoje temos aqui Carlos Nepô conosco, que é professor, né, e um estudioso aí da inovação, e vai trazer inovação sob um ponto de vista completamente abrangente e disruptivo para nós, tá? Então, com vocês, Nepô, é contigo, meu amigo. Toca aí. Bom, primeiro agradecer aí o convite. Meu nome é Carlos Nepomuceno, o pessoal chama de Nepô porque para fazer sucesso no Brasil só 4 letras, não sei se vocês já sabem disso, é Xuxa, Pelé e Zico. Então tem que ser Nepô, porque aumentou muito, perdeu a possibilidade de fazer sucesso. Então, eu estou nessa brincadeira aí do mundo digital há 40 anos, fui jornalista do primeiro jornal de informática do Brasil, que foi o Data News. Visitei aí fora do Brasil, conheci feiras e tal. Aí já entrei nessa brincadeira, comprei o computador, comecei a mexer com isso. E em 93 entrei no primeiro provedor de acesso do Brasil, que foi o Alternex, ali em Botafogo, provedor comercial. Fui coordenador do Alternex em 1994. Em 95 montei minha empresa, .net, que foi a primeira empresa de consultoria internet do Brasil. Trabalhei de 95 até 2005, mais ou menos, como operador. Isso é um conceito interessante. Eu fui operador e chegava, quando comecei a minha jornada, eu chegava para as pessoas e dizia, vamos entrar na internet, a pessoa falava, o que é internet? Eu falava, a gente na internet pode ter um site. Aí o cara, o que é um site? Não, site é um negócio que a pessoa clica. Aí ele perguntava, o que é clicar? Então era esse nível eu comecei dali. As pessoas não tinham, né, em 95, não acessavam. Aí eu comecei na internet, nesse período, fiz homepage aquilo, homepage a metro, fiz software, tudo que vocês possam imaginar. Aí é uma história longa. E aí, quando foi em 2005, eu recebi um convite para dar aula em pós. E aí eu falei, cara, eu acho que eu estou mudando alguma coisa na minha vida, não sei o que é. Aí comecei a minha jornada saindo da operação, passando para a disseminação, que foi como professor. E aí eu comecei a dar aula na COP, aqui no Rio, na UFRJ. Depois fui para a Faixa, L. Alonso, Estácio, dei aula em PUC do Rio Grande do Sul. E aí escrevi meu primeiro livro com o professor Marcos Cavalcante, Conhecimento em Rede. Isso em 2006. Foi o primeiro livro que falou sobre a Web 2.0 no Brasil. Eu estive em Nova York, visitando lá várias feiras, já começamos a falar lá de Web 2.0. Aí depois, já animado, escrevi meu segundo livro, Gestão 3.0. Depois o terceiro livro, Administração 3.0, por que e como uberizar uma organização tradicional. Então vim na minha vida de conceituador e ano passado publiquei
lancei o Civilização 2.0. Então, olhando para esse cenário, o que eu quero dizer para vocês? Nós temos na nossa vida profissional 3 possibilidades de trabalho. Operador, que é o que opera os conceitos que foram criados, o disseminador, que dissemina os conceitos que foram criados, e os conceituadores, que criam novos conceitos. O conceituador que cria novos conceitos. Então, Controle do ar tá aí? Não, né? Thaís está entrando aqui, deixa eu... Thaís, você está com o mudo aberto. Não, já desliguei, já foi. Ah, já foi. Beleza. Aí, então, entrei no conceituador. Então, nós vamos falar aqui do trabalho de conceituação do Nepô. E aí, há 6 anos atrás, depois de uma crise profissional, que eu não sabia exatamente, foi a minha passagem de operador para conceituador, eu resolvi criar, tá aqui, eu até botei a camiseta, a Bimodais. A Bimodais é uma escola de pensamento 2.0. O que é isso, Nepô? Uma escola de pensamento 2.0 é os alunos, que entre aspas são alunos, mas no fundo eles são participantes de uma pesquisa, e a gente desenvolve essa pesquisa. Esse livro aqui, o Civilização 2.0, que entrou no ar, deixa eu ver aqui o foco dele, né? O Civilização 2.0, que entrou no ar, deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. Não dá para entrar porque é o caldo fundo, né? Mas esse aqui, Civilização 2.0, por que estão sendo obrigados a imitar as formigas? Foi fruto dessa escola, apoio dos bimodais endógenos, que são os bimodais que financiam a pesquisa, participação dos bimodais endógenos, pessoas que estão dentro da escola, que me ajudaram a fazer a publicação, que a editora Alta Books produziu e a gente lançou em setembro do ano passado. Então, o que eu queria colocar para vocês? Hoje, e aí o que a gente vai apresentar de novo para vocês, novidade que vocês não têm. Eu percebi que eu estava desenvolvendo uma coisa e eu precisava dar um nome para isso. E aí cheguei à conclusão que eu estava desenvolvendo uma coisa que se chama ciência da inovação. A ciência da inovação, ela se divide em 3 camadas dentro da nossa abordagem. A camada principal é a inovação civilizacional. É compreender o cenário geral que a gente está vivendo para guiar as nossas decisões. Depois nós temos uma segunda camada, que é a inovação organizacional, que na verdade foram os 3 livros que eu publiquei. Os primeiros 3 livros, que eu tentava ajudar as organizações a migrar para o mundo digital. E agora estou empenhado na terceira camada, que é a inovação pessoal. Elas têm uma sinergia entre as 3. Não é possível pensar em inovação sem que eu tenha uma visão de cenário consistente, que é aplicada nas organizações e aplicada nas pessoas. Então, as coisas têm que estar integradas. Não adianta uma empresa querer fazer mudanças se as pessoas estão indo para uma outra direção. Não adianta uma pessoa querer fazer mudanças se de repente ela vai entrar numa organização que está totalmente contra, totalmente contra os seus cachorrinhos, e os cachorrinhos dela não vão balançar o rabinho naquela organização. Ou aquela organização não está entendendo o cenário geral que a gente está vivendo, a passagem da civilização 1.0 para a civilização 2.0. Aí vocês vão perguntar, por ordem, Nepô, dentro da inovação civilizacional, o que a Bimodais, o que o seu pensamento traz de novo? Porque a gente aqui tem que ser enxuto e sintético.
O que a gente traz de novo? A gente tem uma visão, porque as pessoas têm que ter uma visão da ciência. A ciência não trabalha com verdade, a ciência trabalha com melhores verdades. Nós temos várias escolas de pensamento disputando o mercado dos conceitos e a gente procura os melhores conceitos, as melhores narrativas para a gente poder procurar as melhores verdades. Quando eu comecei a minha jornada de conceituador, eu abracei os conceitos canadenses. E aí vem uma diferença gigante, porque de maneira geral a gente está abraçando os conceitos americanos, que na minha opinião, do ponto de vista da inovação civilizacional, são fracos. O americano é ótimo para fazer, mas é ruim para pensar. E aí eu fui para os canadenses. Fui descobrir um cidadão chamado Marshall McLuhan, que há 70 anos atrás disse uma coisa que muda completamente a maneira de pensar a sociedade humana, que ele disse: quando muda a mídia, muda a sociedade. E aí vem um descendente dele, né, um afilhado dele, que é o Pierre Levy, que escreveu um outro livro chamado Sabercultura, que vai dizer: quando muda a mídia, muda a civilização. Eu, quando olhei aquilo, falei, cara, esses caras, na minha opinião, têm uma narrativa mais forte que os americanos. Vou abraçar esses caras. Aí passei a ser, né, como diz um cidadão chamado Lakatos, Henri Lakatos, ele diz que uma escola de pensamento, você escolhe um núcleo duro e aquele núcleo duro passa a ser a sua referência. Então eu abracei os canadenses. Mudou a mídia, mudou a sociedade. Então a gente está vivendo hoje uma revolução midiática. E daí eu comecei a minha jornada aqui no Brasil, a partir dos canadenses. Mudou a mídia, mudou a sociedade, mudou a mídia, mudou a civilização. Opa, é isso aí, é o meu início de jornada de conceituador. Aí eu falei, bom, se a gente mudou a mídia, como diz o Pierre Levy, e nós temos 3 revoluções de mídia, a oral, a escrita e a digital, eu me perguntei, por que muda a mídia? Se muda sempre, tem um motivo, tem uma causa. Aí cheguei no fator causante das revoluções midiáticas. Qual é o fator causante? A população. Quando o ser humano é uma tecnoespécie, e a gente aumenta a população. Quando a gente aumenta a população, olha que doideira, a gente torna os modelos de comunicação e cooperação obsoletos. E aí a gente tem necessidade de fazer uma revolução de mídia, que na sequência vem fazer uma revolução administrativa na cooperação. A gente cria um outro modelo de cooperação na sociedade. E aí, a partir dessa cooperação, olha só, galera, como é interessante. É a cooperação que ela vem descentralizar a estrutura da sociedade. É que nem aquela mãe, e está isso no meu livro, Civilização 2.0, é aquela mãe que tem um filhinho, resolve ter mais um, vem trigêmeos, ela sai de 1 para 4 filhos. Ela penteava o cabelo do primeiro filho e amarrava o sapatinho. Quando vem os 4, o que ela fala para os filhos? Galera, se vira que mamãe não pode amarrar e pentear o cabelo de todo mundo. Então o se vira é o que criou o restaurante Aquilo. Se eu tenho todo mundo para comer muito rápido, eu vou criar um restaurante que eu tiro o garçom, eu tiro o intermediário, eu tiro a mamãe, tiro o garçom. Quando você vai ver o mundo 2.0, a civilização 2.0, o que a gente está fazendo? A gente tira a cooperativa de táxi, a gente tira o Genilson Araújo, que ficava do alto do helicóptero da Rádio Globo, falando do engarrafamento, que cria o Waze, a gente tira o corretor imobiliário e coloca a possibilidade de você alugar diretamente, né, os apartamentos através do sistema de aluguel em que você avalia as pessoas. Então a gente vai criar uma sociedade mais descentralizada. A descentralização progressiva é uma característica do Sapiens para lidar com o aumento populacional. Então nós estamos entrando, e por que eu chamo de civilização 2.0? Porque nós estamos vivendo a maior disrupção da história do Sapiens. Ela é muito maior do que a passagem da oralidade para a escrita,
porque a gente está criando um novo modelo. Qual é a grande diferença? Até a chegada do digital, a gente era lobo. Depois do digital, a gente virou formiga. O que a gente está vivendo hoje, você vai ver nos formigueiros há milhares de anos. É os rastros químicos permitindo a cooperação de massa através das estrelinhas, das curtições, em que eu posso avaliar o motorista, eu posso saber se tem engarrafamento, eu posso saber se a pessoa é honesta para entrar no meu apartamento ou não entrar no meu apartamento no Airbnb. Então essa é a visão geral. Estamos criando a maior revolução e indo para o ambiente das formigas num processo que a gente chama de curadoria. A passagem da gestão para a curadoria. Um movimento tão gigante, tão rápido, que nenhuma organização tradicional, nenhuma, lidera hoje mercado digital. Foram todas pegas de surpresa e o mercado digital foi todo criado pela garagem. Todas as startups de garagem lideram o mercado digital. É um sintoma claro da incapacidade das organizações tradicionais de conseguir entender e migrar para esse novo cenário. Beleza. Criei nos meus primeiros 3 livros, quando a gente vai falar em inovação organizacional, qual foi a minha sugestão? Criar uma área separada. Nessa área separada, criar um modelo da curadoria, em que você criaria marketplaces, né, saindo do modelo tradicional. Não foi bem visto o livro, não foi bem aceita a ideia, as organizações, tive várias, pô, concordo com tudo, mas a gente não vai fazer nada, e aí entrou naquele modelo, inovar pode, mas mudar jamais, né? Que é uma tradição, e que a gente... E aí essa dificuldade das organizações tradicionais criou o Oceano Azul, onde as startups estão nadando de braçada, né? Aí beleza, caminhamos nessa direção da inovação organizacional, e aí então terminei o meu ciclo da inovação organizacional, aprofundei a questão da inovação civilizacional no livro Civilização 2.0, e o meu grande objetivo hoje é trabalhar com a inovação pessoal. O projeto da inovação pessoal agora de 2024, a gente está focando na felicidade 2.0. E essa é uma discussão que, quando a gente fala em felicidade, de maneira geral as pessoas viram a cara. Porque faz parte de uma espécie assim de paradigma subvalorizar a conversa sobre felicidade. Apesar de todo mundo dizer e todo mundo querer ser feliz, se você perguntar para 10 pessoas dentro de um ônibus qual é o grande objetivo na vida dela, ela vai dizer que quer ser feliz? Das 10 vão dizer, sempre tem um maluco que vai dizer que não, mas 9 vão dizer que querem. Quando a gente começa a falar de felicidade, o que as pessoas falam? Ah, felicidade é chuva. Aí você fala, como assim felicidade é chuva? Não, felicidade é assim, a gente vai para a praça, fica dançando, e aí chove felicidade, e aí eu sou feliz. Felicidade é um destino, felicidade é sorte, né? Felicidade não tem projeto. Então eu percebi que a ideia da felicidade é uma felicidade de chuva e não é chuveiro. A felicidade precisa de um projeto. Para a gente poder aumentar a taxa de felicidade, a gente precisa de um projeto. E por que a gente tem uma demanda enorme por essa felicidade 2.0 agora nesse novo cenário? Porque o mundo está se descentralizando, existe o surgimento de um Sapiens 2.0. Esse Sapiens 2.0, da mesma maneira que a mamãe está transferindo para os filhinhos amarrar o tênis e pentear o cabelo, que a gente está sendo transferido, vá lá na frente se servir, que não tem mais cardápio e nem garçom, a gente precisa ter mais autonomia, a gente precisa ter mais responsabilidade, a gente tem muito mais escolhas do que tinha antes, e a gente não consegue lidar com isso. Por quê? Porque a gente não tem projeto de felicidade. A gente está praticando uma felicidade fraca, uma felicidade mais fraca. E aí, então, eu comecei a ver a necessidade de desenvolver um livro, e esse livro é o livro que eu vou lançar em setembro desse ano, que é a Felicidade 2.0, como viver melhor num mundo mais
descentralizado, inovador e empreendedor. E aí a gente começa a trabalhar com essa ideia da felicidade 2.0. Aí eu dividi esse livro em 3 camadas. A gente precisa ter uma visão de felicidade diferente, e aí a gente traz a inovação civilizacional, entender um novo cenário, né? Entender que a felicidade é um projeto, entender que a felicidade é chuveiro, questionar uma série de paradigmas limitantes em relação a isso e saber qual é o seu tapete de Aladim. Qual é o tapete de Aladim que faz com que você consiga viajar. Isso é a visão. Depois as atitudes. Que atitudes você vai ter para aumentar a tua taxa de felicidade? Aí tem umas 10 atitudes: foco, aprendismo, honestismo, gratidão, perdão. E aí tem uma série de coisas que você tem que se preocupar para você poder aumentar a sua taxa de felicidade. E aí no final você tem a métrica. Quais são as métricas para medir se você está aumentando ou reduzindo sua taxa de felicidade? No fundo, o que eu estou fazendo é pegar projetos, a metodologia de qualquer projeto, e aplicando essa metodologia de projeto que está aí disseminada, e colocando isso a serviço da coisa mais importante do Sapiens, que é a felicidade, e dizendo, olha, eu sei que você vai achar que é um mimimi danado falar sobre felicidade, mas eu estou te oferecendo aqui ferramentas para você ser mais feliz nesse mundo em que você tem muito mais opções e escolhas. Eu acho que na síntese geral é isso. Falei aí nos 20 minutos. O que vocês me dizem? Vamos lá, para esquentar aqui, né? Pô, é o seguinte, cara, inovação faz parte da nossa vida, é uma correria danada, mas que, por um lado, gera bem-estar de aprender coisas novas, mas gera um estresse absurdo, né? Então, necessariamente, na tua visão, a inovação e felicidade caminham juntas ou podem ser coisas diferentes? Eu posso querer ser cara, vou cuidar de terra, né, e vou do método tradicional para eu não estar nesse estresse louco da inovação. Porque aqui é um monte de maluco, tá? Essa galera toda aqui é inovadora, mas é uma galera, na média, estressada, que dorme mal, que não dá conta de digerir o tanto de novidade que tem por aí. Me fala o que você vê disso. Eu até te escrevi aqui uma frase que eu digo o seguinte: sem inovação não existe felicidade. Porque o ser humano, ele precisa estar o tempo todo se recriando, se modificando. O problema é quando você diz assim, a galera não é tranquila, porque o que acontece? Aí vem a questão do foco. A gente tende, né, a abraçar muito mais do que deveria. Eu vejo assim, a maior parte dos alunos, quando eles chegam, o que acontece? O cara abre muita frente. Então você faz mais ou menos muita coisa. Então o importante é fazer uma coisa maravilhosamente bem, excepcionalmente bem. Porque no momento que você sente que os seus... Porque o que acontece, Guilherme? Dentro da gente, nós não mandamos nos nossos cachorrinhos. Nós temos cachorrinhos internos e a gente tem uma fantasia que a gente manda no canil. Não manda. Você não acorda de manhã e fala assim, meu irmãozinho, eu quero estar motivado hoje, eu tenho que estar motivado. Fica motivado que eu quero motivação. Não é assim, cara. Motivação é que nem uma planta. Você tem que plantar, botar aguinha, adubar, não sei do que, papapá. Então você não pode ignorar os cachorrinhos. O cachorrinho, quando ele está ignorado, ele morde, ele não balança o rabinho. Então tem que focar, tem que escolher pouca coisa, coisas importantes, excepcionais e centrar naquilo. Tá entendendo? Não pode viajar muito. Se você está intranquilo, tem alguma coisa errada. A felicidade é forte, é uma alta taxa de tranquilidade. Então, fazendo muita coisa, eu acho o seguinte, tem muita gente aqui que eu conheço que faz muita coisa e fica tocando. Essa escolha, na minha opinião, é uma felicidade mais fraca. A felicidade mais forte é foca numa coisa que você realmente é diferente, que você realmente faz a diferença e fica naquilo, entendeu?
Não adianta. E aí você falou de consumo da informação. Cara, eu hoje não vejo notícia de nada. Eu criei uma alienação saudável que eu me interesso pelas coisas que realmente importam para o meu projeto. O que não importa, meu irmão, tô fora, não tô querendo perder meu tempo. Entendeu? Show! Otávio, vai lá. Bom, primeiro, obrigado aí, Nepô, pela contribuição toda aí. E até de falar uma coisa. Primeira vez que eu ouço assim, alguém de forma bem pragmática falar sobre felicidade, né? E até de uma forma sistemática conseguir medir isso. É curioso porque 4 anos atrás, isso foi antes da pandemia, a gente estava numa curva crescente ali de estresse, de burnout e tudo mais, todo mundo, né? Todas as empresas e tudo mais. E aí, até por questão de ter uma situação no time que eu liderava, né, num time de 32 pessoas, 5 equipes, e aí nas reuniões de feedback semanais, eu comecei a implementar um indicador, né, comecei a medir o grau de felicidade das pessoas. Então, eu estabeleci alguns critérios, né, e subliminarmente ali, dentro de um roteiro que eu estabeleci também para essa conversa de feedback, de forma leve, sem ser muito científica, nada, né? Mas eu chegava no final e meio que eu coletava ali, bom, o grau de felicidade desse cara, e ele dava para mim esse número, mais ou menos. E aí eu media isso. Então eu sabia como eu podia atender e onde eu tinha que atender as necessidades de um colaborador para aumentar o grau de felicidade dele. Claro que no contexto prioritariamente ali do ambiente de trabalho, né? E porque a gente não tem controle também sobre questões fora do trabalho, mas deu um resultado muito interessante. E na época eu lembro que eu levei esse modelo para o RH e o RH falou, não, a gente não usa outros métodos aqui já consolidados e tal. Então, assim, ninguém se interessou muito. Então, curioso, é a primeira vez que eu vejo alguém falar de algo que eu também já venho fazendo, claro que de um nível de amadorismo, né, muito grande aqui, o meu, tá? Parabéns aí. Cara, a felicidade mais fraca, a gente está saindo aí, né, tem duas situações. Uma conjuntural, que as mídias de massa levaram a gente para uma felicidade mais fraca, e uma estrutural, que a gente está indo para uma felicidade curadora, que é a felicidade dentro do ambiente digital. Então, de maneira geral, as pessoas medem a felicidade, a métrica é fundamental. Qual é a métrica? Eu comprei um carro novo, agora estou com um celular novo, eu estou indo para Nova York todo ano. Então essa é a tua métrica de felicidade? Ou seja, você está medindo por valores externos, está medindo por coisas e não valores. Então eu estabeleci, né, dentro da métrica, lá embaixo, o critério que é o seguinte, é a TBMRC, tranquilidade, bom humor, motivação, resiliência e criatividade. Se você aumentou essas taxas todas, e você mede isso, você pode avaliar isso toda semana, todo ano, você está bem, segunda-feira você está acordando com aquela cara assim, queria voltar para sexta, e no dia da sexta-feira você já está, sabe, que nem um maluco pulando, é que alguma coisa está errada. Segunda-feira é deprimido e na sexta você está superativo, tem alguma coisa errada. Então a métrica é essa. Quando você fala assim, o cara tem 200 coisas, ele não está tranquilo, cara, a felicidade dele, a taxa de felicidade dele não está legal. Ele tem que baixar as atividades e se concentrar em alguma coisa que realmente os cachorrinhos balancem o rabo. A métrica é fundamental. E a métrica é de dentro para fora, não é de fora para dentro. De maneira geral, as pessoas falam, não, estou muito bem porque que acabei de comprar um carro novo. Mas você está mais feliz por causa disso? Claro que eu estou feliz. O meu vizinho não tem, eu tenho. Aí você fala, beleza, vamos ver o que vai dar aí para frente. O Maxo. Vai, Max. Muito bom ter você aqui, hein? O Max é um cara fera aí, desenvolvedor Google aí, cara, faz uns eventos maneiros, Dev Fest Cerrado, São Paulo, etc. Manda, Max. Tô com a camisa do Dev Fest Cerrado, inclusive. Bom, muito obrigado primeiro por compartilhar aí a tua visão em relação a isso, Nico. E eu queria saber a sua visão sobre o pensamento que eu tive quando eu estava te escutando. Tem um tempo, né, um tempo muito curto, não era muito longe, né, que viver e ter a felicidade ela era mais trabalhosa, né, não tinha tanto mercado, geladeira não existia, televisão também, muito menos aplicativo, né, vamos dizer assim.
Então, o esforço envolvido para obter alguma coisa que ia te trazer felicidade era muito maior. E pelo esforço envolvido, a felicidade acabava sendo muito maior, né? Vamos dizer assim. Então, aí a gente sempre tem aquela busca da evolução e simplificar as coisas. Só que nessa de simplificar as coisas, parece que aquilo que era muito, vamos dizer assim, gratificante e feliz foi ficando cada vez mais sem significado ou sem tanto valor. Por exemplo, uma fruta, por exemplo, a manga. Antigamente não tinha manga o ano todo, você tinha que esperar o tempo da manga para você chupar manga. Então, quando chegava no tempo da manga, tu chupava manga pra caramba e ficava feliz porque tu passou 11 meses esperando aquilo, entendeu? Agora tu vai no mercado, tem manga o ano todo e você passa 3 anos sem chupar manga, porque a manga tá lá direto, entendeu? Então, eu acho... Qual que é a sua visão em relação a isso? Tipo assim, a gente simplificar tanto as coisas que não tem esforço mais e acaba tirando a felicidade daquilo que antes gerava uma felicidade. Nepô, vou te pedir para responder em 1 minuto e fazer o fechamento oficial. Aí depois a gente continua um papo aqui mais informal. A gente vai para pós-comunidade, porra, aí vale tudo. Vai lá. Bom, então vamos lá. Não, eu acho o seguinte, nós temos hoje muito mais escolhas, a felicidade está muito mais complexa e a gente precisa de projetos, e aí o que o Otávio colocou, a gente precisa de projetos mais científicos, mais estruturados de felicidade. Não é mais tão fácil. A felicidade hoje é muito mais originalizada. Então pode ter manga todo ano, aí você fala, tá, que dia que eu vou comer manga? Então você tem que escolher quem que eu vou seguir no Twitter, quem que eu vou seguir no TikTok, quem que eu vou ver no Netflix. Antigamente você tinha que ver o que tinha na TV Globo. Agora então, ou seja, eu tenho que ter uma felicidade endógena, mais de dentro para fora. E isso vai exigir uma coisa muito mais sofisticada. E é isso que está faltando. E as abordagens sobre felicidade são fracas. Então, aí vem o Oceano Azul da gente tentar fazer uma coisa nessa direção. Fechamento oficial aí com o Nepô, foi sensacional. Não perca a comunidade. Todas as quintas-feiras, 9 às 9h30, estamos encerrando oficialmente. Agora a gente segue no papo aí. Tem mais alguém como... Fala aí, Otávio. Não escreve não, fala. Não, até digitei aqui no chat, é o seguinte, faz muitos anos, assim, 30 anos aí quase, que eu tenho comigo, né, que construção, aqui, felicidade é uma construção, né? É igual um castelo gigantesco ali que demorou anos, décadas ali, um tijolinho por dia, né? Não é diferente de um tesouro, que você do nada, de repente, você encontra e aí sim você está feliz, né? Eu acho que eu chamo essa brincadeira de felicidade chuva, felicidade chuveiro. A felicidade chuva é do Zeca Pagodinho. Deixa a felicidade me levar, deixa a chuva me levar, porque a felicidade vai entrar pela janela. Se eu abrir a janela, ela vai entrar. Então, de maneira geral, o pensamento sobre felicidade é esse. Ela vai entrar pela janela. Quando a gente diz, olha, a felicidade é um projeto, porque a gente tem uma coisa importante que a gente não falou, agora vamos falar nos bastidores. Uma das coisas importantes na inovação pessoal é que a gente, quando o cara fala assim, Otávio, o cara diz assim, vou parar para pensar. Aí você fala assim, quem vai parar? Olha só a doideira. Vou parar para pensar, mas peraí, quem vai parar? Então tem alguém pensando e você vai parar, e quem que vai... Então, na verdade, o que existe, e aí aquele livro que começa essa reflexão, Mente Rápida e Devagar, nós temos duas mentes. Eu não estou falando dois lados do cérebro, não. São duas mentes. São duas áreas abstratas do cérebro. Uma mente primária, que guarda os paradigmas automáticos. E uma mente secundária, que reflete sobre os paradigmas automáticos. O que acontece quando você tem uma felicidade mais fraca? A felicidade mais fraca é conduzida pela mente primária. Quando você quer desenvolver um projeto de felicidade, você começa a acionar a mente secundária. Quando você diz assim, eu preciso fazer uma terapia, o que o terapeuta faz, na verdade? Ele vai ser a mente secundária que vai te ajudar a pensar sobre a mente primária. Porque todo sapiens vive uma formatação básica obrigatória que fica armazenada na mente primária
E toda hora que a gente fala, eu estou amadurecendo, não, você não está amadurecendo, você está se reformatando. A mente primária é um sistema operacional que foi formatado, cheio de bugs. Quando você começa a fazer besteira, é porque o sistema operacional precisa de uma reformatação. Você precisa refazer os códigos. Aí você diz assim, eu vou entrar com a minha mente secundária para reformatar os códigos da mente primária e automatizar. Por exemplo, outro dia eu saí daqui e deixei a panela no fogo. Pegou fogo a panela, pegou fogo tudo. Aí eu falei, cara, a minha mente primária deixou a panela no fogo. O que eu faço agora? Não existe mais a possibilidade de deixar a panela em cima do fogão. Criei o mandamento. Quem criou o mandamento foi o Nepô? Não. Foi a minha mente secundária que estabeleceu. Saiu de casa não. Não tem mais panela em cima do fogão. Se queimar alguma coisa, vai ser só energia, só gás. Mas não vai ter mais panela. Então eu criei um mandamento. Eu usei a mente secundária para criar um mandamento. E aí eu estabeleci um paradigma automático na mente primária que é, na casa do Nepô, não existe a possibilidade de colocar a panela em cima do fogão. Nunca mais vai acontecer o que aconteceu. E virou um mandamento. Automatizei de novo. Acabou. Quando eu saio de casa que eu vou dormir fora, eu desligo o gás. É outro mandamento que eu criei. Quem criou foi o Nepô? Não, foi minha mente secundária. Entendeu? Passou a ser uma coisa automática para a mente primária. Ela aprendeu. Meu cachorrinho lá aprendeu. Acabou. Continua rodando. Nepô, seguinte, meu amigo, vamos lá. A gente precisa, eu acho que alguém escreveu isso aqui, né? Cara, isso é um processo de autoconhecimento, mas com método, né? O que você está propondo aqui é realmente reformatar essa coisa bastante inovadora que o Otávio trouxe, que ele fazia lá atrás, mas só que de uma maneira muito mais estruturada, você está atacando realmente o cerne da questão. Porque é isso mesmo, foi o que você falou, tirando o maluco lá do ônibus lá que vai dizer que não, pô, a gente está tentando ser mais feliz, né? Tornar as pessoas no entorno mais felizes, e aí faz parte aí saúde e várias outras questões, mas questões mais existenciais do que propriamente materiais, né? E quando as pessoas, de fato, se baseiam na matéria para serem felizes, porra, tem um carrão maravilhoso, bateu o carro e não tem mais nada, roubaram o carro e não tem mais nada. Perdeu o dinheiro, né, perdeu o emprego, não pode pagar o carro, perdeu a felicidade. Não. A felicidade é uma coisa muito mais interna e tudo mais, né? Mas, de novo, né, nessa coisa, né, cara, que eu falei assim, as pessoas complicam muitas coisas também. Eu faço um pouco isso que você falou aí, cara, de me alienar conscientemente. Eu não vejo jornal. Não vejo jornal. Jornal é só desgraça. Morreu, guerra. Mas o que eu vou ver isso? Eu sei. Eu até leio, de vez em quando, só para me manter atualizado ali rapidinho, algum sumáriozinho de... Mas não vou ficar vendo sangue, isso faz mal, né? Essa coisa é energia negativa. Aí é o seguinte, né? Como é que você tem alguma coisa que busque também essência no método, simplicidade? Porque, cara, para mim a felicidade está nas coisas mais simples da vida, entendeu? Olha só, tem aí uma conversa boa sobre isso que é o minimalismo, né? Então, assim, uma das atitudes é a atitude minimalista, né? Quer dizer, você focar naquilo que é importante. Agora, o mais importante, Guilherme, que eu acho que é o seguinte, a felicidade forte, porque você pode praticar uma felicidade mais fraca e uma felicidade mais forte. A felicidade mais forte é quando você descobre a sua vocação, né? Eu estou lendo agora a biografia do cara que criou o 99. Então, você vê que olha só, vamos falar de inovação. Todo mundo aqui é inovador. Tá beleza? Todo mundo aqui curte inovação. Galera, o que vocês estão entregando para a sociedade? Vocês estão entregando inovação? Não! Vocês estão entregando produto? Não! O que vocês estão entregando para a sociedade? Vocês estão entregando felicidade. As startups que não entregam felicidade, elas acabam, rapaz. E se você está dentro de um lugar que você não está feliz, você também não vai. Cara, eu comprei um carro numa semana na bolha, cara. Chegou uma hora que eu falei, eu estou feliz, não estou. Eu estava na Petrobras nadando de braçada.
Olhei para a janela, eu falei, tô feliz? Não tô, cara. E eu cheio de, botei a minha escadinha, quando cheguei lá em cima, eu falei, cara, eu tô na escada errada. Então o que a gente tem que ver? O que os cachorrinhos balançam o rabo? Você conhece seu cachorrinho? Você já bateu um papo com seus cachorrinhos? Entendeu? Então o teu cachorrinho te guia. As pessoas têm uma fantasia, galera, que é o seguinte: eu mando no meu canil. Você não manda no seu canil. Você não diz que você pode estar motivado, você vai estar tranquilo, criativo. Não vai. Então é um jogo. Olha só que interessante. Na inovação pessoal. A inovação pessoal é um jogo de ping-pong que de um lado estão os cachorrinhos e do outro lado está o cliente externo. O que você faz é uma espécie de arbitragem entre os seus cachorrinhos internos e o cliente externo. Tá entendendo? Chega para os teus cachorrinhos internos e fala assim, ó, o meu cliente me convidou para tal coisa. O que tu acha? Eu acho bom, acho legal. Vamos ver, vamos experimentar. Ah, então tá, vamos sentir, até um determinado momento que você vai sentindo. É aquele negócio do MVP. O projeto de felicidade tem muito de MVP. Entendeu? Deixa eu experimentar. Pô, tô motivado, tô criativo, tô tranquilo. Cara, tá muito bom isso aqui. Então vamos embora, vamos em frente. Tá entendendo? Então é um aprendizado constante, né? E aí é que eu digo, no momento em que você encaixa, você começa a assobiar. Você começa a cantarolar. Tá cantarolando? Otávio, olha só. Tá cantarolando? Tá assobiando? Tá sacaneando todo mundo na rua que você passa? Ô vascaíno, fala, ô sofredor, não sei do que, papá. Tá brincando com a galera do açougue? Tá entendendo? A taxa de felicidade está lá em cima. Agora, tá dando tapa em todo mundo, tá mandando todo mundo tomar naquele lugar. Tá entendendo? Tá jogando pedra na galera. Não, pô, assobiar. O cara tá assobiando, tu quer matar um cara porque o cara tá assobiando? Meu irmão, tua taxa de felicidade está lá embaixo. Tá entendendo? Então, cara, vamos ver. Coloca isso como perspectiva, meu irmão. Isso é inovação pessoal. É daí que começa a revolução. Não é de outro lugar, não. Se a pessoa não está feliz, nada vai acontecer bem. Nem uma organização, nem a sociedade, e por aí vai. Grande Nepô, meu querido, muito obrigado, tá? Foi mais do que uma aula, foi uma disrupção mental aqui. Gostei muito aí do que você trouxe para a gente, fez a gente refletir muito. Depois não esquece de mandar uns slidezinhos com os teus contatos e mais ou menos essa tua pegada aí, resumido. É só para a galera que não pôde estar aqui te conhecer um pouquinho mais. Obrigadão, tá, meu querido? Valeu. Grande prazer aí. Tudo de bom, galera. Valeu. Ótima quinta-feira a todos aí. Tudo de bom. Um abraço. Valeu. Valeu. Obrigado. Tchau. Até.